Hora Otorrino. Oferecimento. Rinoclínica. Você respirando melhor. Bem-vindos ao nosso quadro Hora Otorrino aqui no Saúde RS, um espaço onde discutimos temas que envolvem a otorrinolaringologia, ajudando você a respirar melhor. E hoje vamos aprender tudo sobre lavagem nasal com as doutoras especialistas no assunto, Bárbara Bianchi e Bianca Rosevar. Bom dia, doutoras. Sejam bem-vindas novamente ao quadro Hora Otorrino. Bom dia, Paulo. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Doutoras, por que lavar o nariz é importante? Uma das principais funções do nariz é filtrar o ar. E como ele faz isso? O ar entra no nariz, tem contato com as paredes, aquelas partículas ficam presas no muco e a mucosa, que tem células especiais para fazer a limpeza, vai removendo elas, varrendo como vassourinhas para que elas não cheguem no pulmão. Quando a gente realiza a lavagem nasal, nós removemos poluentes, alérgenos, partículas virais e de bactérias. E na vigência de uma inflamação ou uma infecção, é o momento em que a mucosa está machucada e não está conseguindo fazer essa função a pleno. Nós vamos ajudar ativamente essa limpeza fazendo a lavagem nasal. E removendo o excesso de muco, aliviando os sintomas de congestão e ajudando essa mucosa a se recuperar melhor. Doutora Bárbara, todo mundo deve lavar o nariz sempre? Quando é indicado realizar? Não existe uma indicação formal de que todos devem lavar o nariz sempre, mas principalmente aquelas pessoas que são alérgicas, que têm doenças crônicas respiratórias, aí sim vale a pena fazer a lavagem diariamente, 1 a 2 vezes por dia, como prevenção. Imagine que você tem alergia à poeira, por exemplo. O tempo todo nós estamos aspirando essas partículas e elas estão parando na entrada do nosso nariz. E ali elas causam aquela irritação que é a alergia. Se você faz uma remoção mecânica dessas partículas através da lavagem nasal, você vai estar retirando aquilo que te causa alergia, evitando talvez até o uso de uma medicação. Doutoras, como fazer a lavagem nasal? Qual a melhor maneira de lavar o nariz? Bom, nós vamos eleger o melhor método levando em conta algumas coisas. Existem hoje muitos dispositivos e técnicas para realizar a lavagem. Então, o que a gente tem que ver? É uma criança, a lavagem nasal não é a mesma coisa que um adulto, a idade, então deve ser levada em conta. A tolerabilidade ao método, tem pessoas que não conseguem lavar o nariz com muito volume de soro, então a gente vai flexibilizar isso. Tá? E os custos também, tem pessoas que têm indicação de lavar muitas vezes o nariz durante o dia com bastante volume de solução, então a gente tem que levar em conta isso também. Dito isso, vamos à prática. Os primeiros dispositivos que nós vamos demonstrar são os dispositivos de jato. O primeiro deles é o jato curto. Esse dispositivo vem num frasco de plástico e ele dá um jatinho pequeno com pouco volume. Ele serve mais para hidratação nasal ou para crianças muito pequenas com risco de um possível engasgo. Já os de jato contínuo, eles vão entregar um jato um pouco mais volumoso e eles podem ser usados por qualquer pessoa. Para demonstrar, eu vou mostrar da seguinte forma. Nós temos que inclinar um pouco a cabeça para frente, colocar na nossa narina e virar ele um pouquinho para a lateral. 2 a 3 segundos apertando, assoa o nariz de forma leve e a mesma coisa do outro lado. Existe a desvantagem que eles são um pouco mais caros do que os outros métodos, mas para pessoas que têm dificuldade com esse método, vale a pena. Entrando então nas lavagens nasais de alto volume, tá? Quando precisa lavar com mais volume de solução, uma das maneiras de fazer a lavagem nasal com alto volume é seringa. Então, pode ser qualquer seringa, tá? Vou mostrar aqui, mas hoje em dia existem essas seringas que a gente compra na farmácia, que tem um biquinho anatômico que ajuda a não machucar o nariz, tá? A maioria delas tem motivos infantis, mas ela pode ser tranquilamente usada por adultos, né? O que vai variar é o tamanho da seringa, que é o volume da solução, conforme a indicação do médico. Então, como que se faz a lavagem com seringa? A gente serve a solução num recipiente, se tiver frio tem que amornar um pouquinho, então no micro-ondas, tá? Aspira na seringa, encaixa na narina para vedar e vai colocando, nem muito ligeiro, nem muito devagar, continuamente.
repete o processo do outro lado, tá? O soro vai sair pela outra narina ou pela boca. Termina de lavar, remove o biquinho, lava, né? Se for demorar para fazer de novo, guarda aberta para não mofar nem nada, tá? E para poder reutilizar. Vantagem é que é um método super barato, fácil de fazer, a gente pode fazer em várias faixas etárias, tá? E a desvantagem que eu vejo é que ela não é tão prática como os dispositivos que a gente viu antes, né? Tem esse trabalhinho que não é nada demais, assim, mas tem esses processos de servir o soro, né? Colocar. Então, se a pessoa quer uma coisa muito prática, esse não é o método ideal. Continuando, então, nas lavagens de alto volume, nós vamos ter os dispositivos de garrafinha. Antigamente, eles eram disponíveis apenas fora do país. Hoje, aqui no Brasil, tem diversas marcas e opções. E eles também, da mesma forma, precisam ser com soro fisiológico, ou você coloca o soro pronto e existe também como fazer o soro para colocar aqui dentro. Ou uma solução caseira ou uma solução com envelopes que já vem pronto para comprar. A gente coloca no micro-ondas cerca de 15 a 20 segundos e na pia, da mesma forma que a seringa, colocamos a seringa na narina, o dispositivo na narina de cima, apertamos levemente e esperamos ele passar para o outro lado, sempre com a boca aberta, respirando pela boca. Mesmo procedimento do outro lado, inclinando na pia, apertando devagarzinho e no final assoando o nariz. Muitas vezes essas garrafinhas, os pacientes referem desconforto porque pode colocar muita pressão, né? Não conseguem fazer o método adequadamente e ir para o ouvido a solução, né? Então, para quem precisa lavar com bastante volume de soro e tem esse desconforto com a questão do ouvido, né? Existem outras garrafinhas no mercado, por exemplo, essa aqui, que é a garrafa invertida, tá? E a lota, que fazem essa mesma lavagem com volume de soro para remover muco mais espesso, mais grosso, tá? Com gravidade, sem pressão. Então, como que funciona? É o mesmo esquema, coloca a solução aqui dentro, né? Essa aqui, ela tem um botãozinho aqui, que vai fazer o soro ir escorrendo devagar, ereto, inclinado para frente na pia, né? Encaixa na narina e vai apertando. Vai ser uma lavagem mais suave, um pouquinho mais devagar, né? Vai sair pela outra narina ou pela boca. Repete o processo do outro lado, igualmente, tá? Sempre cuidando da posição. Existe também a lota, que é também da mesma forma, né? Coloca a veda na narina, inclinado para frente, ereto. Vai sair pela outra narina ou pela boca, a solução, tá? Terminou, pode abrir para lavar. A lota para quem se preocupa com a questão do plástico, pode conseguir em casas de yoga de louça também, para higienizar, é melhor, né? E a vantagem que eu vejo das garrafinhas é que elas são mais fáceis de limpar do que a garrafinha. Às vezes a garrafinha ela tem um pouquinho de dificuldade de limpar, né? Essa aqui você consegue limpar por dentro, então tá? Pode ser reutilizada. E doutoras, quais tipos de soluções são indicados para lavagem nasal? Basicamente, 3 tipos de solução. A solução mais conhecida, né, que é a solução fisiológica, ela é uma solução com água filtrada ou fervida ou mineral e na concentração de 0,9 de cloreto de sódio, que é o sal. Então, depois dela, nós temos também a solução hipertônica, que tem uma concentração de 3%. Ela é indicada em casos específicos. Por exemplo, quando existe uma maior congestão nasal, numa crise alérgica, numa sinusite, ou em pacientes que têm uma doença crônica da via aérea, pode estar indicada também a lavagem com o soro hipertônico a 3%. E existe uma solução também à base de xilitol. O xilitol é uma substância que é conhecida como adoçante na culinária e dentro da medicina ele tem uma função antibacteriana. Ele faz a mucosa ficar mais lisa e não deixa que os vírus e as bactérias tenham aderência por essa mucosa. Então ele é usado em alguns casos de sinusite crônica. Nós também podemos fazer a solução de lavagem caseira nasal. Anota aí a receita básica, então. 240 ml de água filtrada ou fervida, amornada, em 2 gramas de sal de cozinha. Esses 2 gramas equivalem a uma colherinha de café cheinha, tá? Então, vai colocar aqui a água, o sal, tá? Ou 2 sachês daqueles de restaurante que tem 1 grama cada um. Daí, fecha os 2 gramas, tá? Bicarbonato,
que tem muitos pacientes que perguntam se tem que colocar. O bicarbonato ele é opcional, a função dele é deixar a lavagem um pouco mais suave, mas ele não é obrigatório. A gente viu que nessas soluções que são comercializadas, prontas, por exemplo, não tem bicarbonato. Tá? Eu, Bianca, quando faço em casa a solução, não coloco, porque na minha opinião é mais um passo, mais uma coisinha para a gente colocar ali, não fica tão prático. Tá? Então dá para tranquilamente fazer só com água e sal na medida certa. Doutoras, dicas práticas e mitos sobre a lavagem nasal. Alguma dica para fazer em crianças ou pessoas com dificuldade? Bom, aí vão algumas dicas então para que não se sinta desconforto durante a lavagem nasal. Em primeiro lugar, nós precisamos escolher o dispositivo certo. Se a pessoa tem dificuldade em manusear ou já tem alguma sensibilidade no ouvido, por exemplo, nós não vamos escolher uma lavagem de alto volume, nós vamos escolher os jatos contínuos e assim por diante. Além da escolha do dispositivo certo, é importante a gente usar a solução adequada. Se for feito, por exemplo, uma solução caseira muito concentrada, com muito sal, vai causar ardência no nariz do paciente. Então, é necessário tomar esse cuidado e esse capricho na escolha da solução correta. Além disso, a postura também é importante. Nunca, jamais com a cabeça levantada ou deitado, que aí favorece essa secreção de ir para o ouvido ou até para a via aérea, causando algum engasgo. Além disso, é sempre importante lembrar que nesses dispositivos de alto volume, nós não podemos fazer uma força muito intensa. Na pressa, já vi muitos pacientes terem a solução indo para o ouvido, causando um desconforto por vários dias. Exatamente. As pessoas às vezes têm medo de se afogar fazendo a lavagem nasal, né? Isso é muito difícil acontecer se for feito na técnica certa. E o principal é respeitar a questão da postura. Então, ereto, inclinado na pia, é difícil que a solução reflua para baixo. Tá? Mas se isso acontecer, a gente tem que lembrar que existem 2 reflexos de defesa. O primeiro é a apneia. Então, assim que a solução entra no nariz, a gente já vai trancar a respiração. E o segundo é a tosse. Caso vá alguma coisa para o pulmão, na traqueia, ela vai ser expelida pela tosse. Tem pessoas que relatam desconforto no ouvido ou queimação na lavagem. O porquê? Nesses casos, como fazer a higiene correta? Perfeito. A queimação, geralmente, a ardência, se deve a um erro de solução. Então, ou está colocando muito sal, ou não está colocando sal nenhum. Quem já fez aí lavagem, tentou fazer lavagem nasal só com água, sem o sal, sabe como arde. Então, é melhor errar um pouquinho para mais o sal até, tá? Ou tentar botar o bicarbonato para deixar mais suave, amornar a solução também ajuda. A questão do ouvido, realmente pode acontecer, existe uma comunicação entre o nariz e o ouvido, e se a pessoa coloca muita pressão, erra a técnica, coloca muita pressão na garrafinha, pode extravasar para o ouvido. O que não é nenhum grande problema, porque como entrou, vai sair. E isso também é importante desmistificar que não causa otite. Tá? Muitas vezes o que acontece é que a pessoa está numa infecção de via aérea superior e a própria infecção de via aérea superior pode complicar com uma otite. Não é a lavagem que causa isso. Doutora Bárbara, como fazer a higiene correta dos itens? Esses dispositivos é importante higienizá-los para que não crie mofo, fungos ou até bactérias na sua ponta. Então, esses que têm jato, nós vamos apenas passar álcool 70 na pontinha e tá ok. Já esses dispositivos que fica o soro ali por um tempo, é importante, além de passar o álcool 70 no bico, fazer a esterilização do frasco. Pelo menos uma vez por semana é necessário colocar na água quente ou no micro-ondas com água dentro por 1 minuto e isso vai já fazer a esterilização do frasco. Perfeito, então, para encerrar, só queria reforçar, né, que a lavagem nasal feita da maneira correta só traz benefícios, é um método super barato, acessível, né, previne complicações das infecções de via aérea superior, otite, sinusite, pode ajudar nesses quadros e é tudo de bom, só aprender a fazer correto que não tem erro. Doutoras, obrigado pela presença aqui no quadro Hora Otorrino. Nós que agradecemos pela oportunidade. Obrigada, Paulo, mais uma vez. Obrigada.
O quadro Hora Otorrino conta com o apoio da Rinoclínica, um centro especializado em otorrinolaringologia adulto e pediátrico que dispõe de profissionais capacitados a realizar consultas, exames e cirurgias na área do ouvido, nariz e garganta. A clínica fica localizada no Centro Clínico Mãe de Deus, no bairro Menino Deus. Para saber mais sobre os serviços, siga a Rinoclínica no Instagram, @Rinoclínica, ou acesse o site www.rinoclinica.com.br ou entre em contato através dos fones que vocês estão vendo aí na sua tela. Rinoclínica, você respirando melhor. Hora Otorrino. Oferecimento. Rinoclínica. Você respirando melhor.